Ah, põe aqui. Agora sim. Alô, alô? É. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, por designação do nosso presidente Francisco Sampaio, que acha-se fora do Rio de Janeiro, tenho a honra de declarar aberta a 5ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Gostaria, antes de dar a palavra ao corpo acadêmico, de informar que dia 24, o aniversariante da semana é o acadêmico Carlos Mesquita, e dia 26, o ex-presidente, já foi, né? Jorge Alberto Costa e Silva. Devo dizer, antes de dar a palavra às senhoras e senhores acadêmicos, que a anestesia do Brasil perdeu um dos seus expoentes, que é o professor Leonardo Machado Vaz, professor titular de anestesiologia da Unirio. O professor Omar o conheceu muito bem, e que, evidentemente, não está entre nós. Sua esposa, a doutora Márcia, também colega nossa, deu a notícia. Eu acho que esta academia deveria, se o plenário aprovar, né, para mandar os votos, naturalmente, de sentimentos à sua esposa, a professora Márcia. Tenho a honra de abrir a palavra para senhores acadêmicos e senhores acadêmicos. Aqueles que queiram fazer uso da palavra, está aberta a palavra. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos e convidados, eu pedi a palavra brevemente para me associar ao que já foi mencionado pelo presidente Novelino. O professor José Leonardo Vaz foi chefe da anestesiologia do Hospital de Oncologia, né? E, em seguida, fez a carreira docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele organizou um modelar serviço de anestesiologia que segue funcionando nos moldes prescritos por ele. Sua esposa, Márcia Fernandes Charneca Vaz, foi uma diretora da Escola de Medicina e Cirurgia, de consagrada atividade, e eu gostaria apenas de lembrar isto. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Eu quero ressaltar, tenho a honra de ter ao meu lado o secretário-geral dessa casa, acadêmico José Galvão Alves, e à esquerda o organizador do simpósio de hoje sobre revistas médicas, ciência e qualidade, organização do acadêmico Antônio Egide Nardi. E à direita do acadêmico José Galvão Alves,
e está aqui a acadêmica Henriette Busquelar. A palavra continua aberta aos senhores e senhoras acadêmicos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu passo, então... Pois é. Passo a palavra ao acadêmico Antônio Egídio Nardi, que é o organizador deste simpósio e daqui para frente vai conduzir toda a sua programação. Muito obrigado. Boa noite, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, excelentíssimo secretário-geral José Galvão Alves, excelentíssima acadêmica Henriette Busquelar, senhores e senhoras acadêmicas, senhores e senhores convidados, quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Francisco Sampaio a acolhida desse tema, revistas médicas, para a realização de um simpósio aqui na academia. A ciência brasileira tem evoluído muito nas últimas décadas, nós temos revistas de primeira qualidade, bem indexadas, e se vocês notarem, todas as revistas, incluindo o Brazilian Journal of Psychiatry, que eu irei falar agora, todas as revistas são revistas abertas, os leitores têm acesso gratuito aos artigos através do site do Cielo ou através do site da academia e de submissão também gratuita. Então, esse é um ponto fundamental e de importância, visto que hoje nós temos muitas revistas que não seguem esse padrão. Em relação aos conflitos de interesse, pela primeira vez eu tenho um conflito evidente de interesse. Eu sou editor-chefe, no momento, do Brazilian Journal of Psychiatry. Então, evidentemente, é um conflito. Mas o Brazilian Journal of Psychiatry é uma revista da Associação Brasileira de Psiquiatria. E como foi falado aqui em relação ao financiamento, a Associação Brasileira de Psiquiatria, já há mais de 2 décadas, como eu irei mostrar, vem dando total apoio à antiga Revista Brasileira de Psiquiatria, que depois mudou de nome, como todas as revistas que querem ser internacionais, para Brazilian Journal of Psychiatry. E há várias, nessas 2 décadas, um pouco mais até, desde o século passado, o Brazilian Journal of Psychiatry, independente de qual seja a diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, tem sempre tido uma liberdade editorial total. E isso que ajuda hoje o reconhecimento internacional do Brazilian Journal of Psychiatry. Atualmente, eu sou editor-chefe, eu já estou editor-chefe há alguns anos, dentro em breve irei deixar esse cargo, assim como o outro editor-chefe, o psiquiatra, professor João Quevedo, que hoje mora nos Estados Unidos, mas é bastante atuante aqui na psiquiatria brasileira e tem, assim, frente ao Jornal Brasileiro de Psiquiatria, o Brazilian Journal of Psychiatry, ele tem uma atuação muito forte. Aqui uma pequena história desde o século passado. A revista tinha um nome que, bom, não existia internet, não existiam revistas eletrônicas. A revista era a Revista da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação de Psiquiatria da América Latina. Um nome horrível para a revista, e era uma revista pouco lida até pelos psiquiatras brasileiros. No final do século passado, a revista mudou de nome, entrou no Cielo como Revista Brasileira de Psiquiatria e logo em 2003 foi indexada no PubMed. Em 2004, nós conseguimos colocar ela em português e em inglês, as 2 versões eram possíveis,
e logo em 2005 ela foi indexada no Web of Science. Em 2008 nós tivemos o primeiro fator de impacto e a partir de 2013 a revista passou a ser só em inglês, nem mesmo o resumo em português ela começou a ter. E isso foi importante, mas foi com grandes pressões, porque, evidentemente, a Associação Brasileira de Psiquiatria e mesmo o corpo editorial tinham pessoas que questionavam se deveria ser só em inglês ou não. E em 2018 nós começamos a ter o Ahead of Print e em 2019 passou a se chamar Brazilian Journal of Psychiatry. Nós tivemos uma sorte muito grande que o PubMed logo mudou para a Brazilian Journal of Psychiatry. O PubMed é o site de busca mais acessado e também o Web of Science mudou para a Brazilian Journal of Psychiatry. Todo mundo aceitou esse termo muito bem, assim, o novo nome da revista. Esse foi um trabalho, então, que veio desde o século passado e vocês notarem, todos aqui são professores de pós-graduação, todos são professores titulares. O professor Flávio Kapczynski, que fez a apresentação hoje do Trends in Psychotherapy, ele me precedeu como editor-chefe, mostrando que esse trabalho, que eu fiz aquela linha do tempo, foi construído por esses vários professores de psiquiatria, todos ligados a pós-graduações com notas 7, 6, mostrando a importância da pós-graduação para a manutenção da qualidade dessa revista. E, claro, muitos alunos de pós-graduação e alguns professores, com seus contatos internacionais, também vêm ajudando muito a revista. A revista tem a submissão através do Cielo, a submissão é gratuita, e como vocês veem, o nome Brazilian Journal of Psychiatry domina, e o nome antigo ficou quase, ele aparece aqui, está quase totalmente fora do âmbito da revista. E se nós entrarmos no PubMed, colocando qualquer artigo da revista, nós temos já o acesso gratuito aos artigos, e isso tem impulsionado muito, porque hoje cada vez mais difícil uma revista com um bom fator de impacto ter um acesso gratuito. Nós também temos um site, o site da revista, onde tem tanto a história da revista, os editores anteriores, o corpo editorial com os editores associados, editores júniores, vários editores júniores participaram aqui do Jovem Lideranças Médicas, a Jovem Líder Médica, que eu estou sendo mentor, a professora Laiana Qualiato, que é professora da UFRJ, ela, por exemplo, está como jovem editor júnior e passará agora a editor associado, e assim a revista vai sempre se renovando, pessoas que estão publicando na pós-graduação, vão progredindo na revista e depois vão se tornando também editores-chefes. A revista tem todos os outros sites sociais, então tem o Instagram, tem o Twitter, todo mundo acaba recebendo a revista, o Ahead of Print, acaba recebendo os novos números, o acesso é enorme, inclusive a revista continua sendo impressa, porque como é uma revista da Associação Psiquiátrica Brasileira, além da ajuda econômica da associação, nós temos a ajuda também da FAPERJ e do CNPq. E isso ajuda muito com que a revista continue sendo impressa. E todo psiquiatra brasileiro que é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria recebe a revista sempre que ela é publicada em casa. O nosso fator de impacto ele foi crescendo muito e, gradativamente, nós chegamos, em 2021, ao fator de impacto 6,3, que é o maior fator de impacto já alcançado por uma revista em ciências no Brasil, considerando aí todas as ciências. O Brazilian Journal é a revista científica brasileira com maior fator de impacto. Claro que, como
também foi falado na parte da tarde, isso se deveu principalmente a artigos que abordaram aspectos neuropsiquiátricos do Covid-19. Ocorreu não só em revistas brasileiras, mas também em revistas internacionais, um afluxo muito grande de artigos sobre as consequências neuropsiquiátricas do Covid, e a rapidez da publicação desses artigos, todos passando por peer review, mas mesmo assim com fast track para publicarmos rapidamente. Muitos foram citados por outras revistas, e isso favoreceu esse fator de impacto que muito nos alegrou. Por outro lado, esse fator de impacto traz uma preocupação muito grande, que é manter esse fator de impacto. Então, vamos ver aí o que vai acontecer brevemente, mas a revista tem recebido artigos de vários locais, né, não só do Brasil, mas de outros países, como eu irei mostrar a seguir, e isso tem ajudado muito na citação dos artigos. Nós temos comunicações breves, editoriais feitos sempre por líderes de pesquisa do mundo inteiro. Quando nós convidamos um líder internacional, nunca tivemos uma recusa, rapidamente aceitam. E isso aqui eu estou falando só de 2022. Cartas ao editor, artigos originais, o que é muito importante, artigos de revisão, artigos especiais, são artigos onde algum grupo de liderança numa área é convidado para publicar. Em 2022, nós tivemos 587 submissões. E de vários países. Claro que o Brasil é o país que mais submete. A nossa especialidade, a psiquiatria, nós temos 3 pós-graduações nota 7 e uma pós-graduação nota 5, e todas têm sempre o Brazilian Journal of Psychiatry como uma revista preferencial. Mas também depois segue-se a China, com 56 publicações, mas tem a Turquia aqui com 59. E vários outros países, Estados Unidos, países da Europa, Canadá, nós temos recebido, então, de diferentes locais submissões. Um ponto interessante é o número de recusas. Nós acabamos recusando praticamente 90% dos artigos que são submetidos. Evidentemente, aí não estão os editoriais onde as pessoas são convidadas, nem os artigos especiais. Aqui são apenas os artigos submetidos espontaneamente. Então, 90% dos artigos são recusados. E isso a gente avisa sempre, porque vários colegas falam, mandam um e-mail ou falam pessoalmente, vou submeter o artigo X ao Brazilian Journal of Psychiatry, você acha que ele tem chance de ser publicado? Aí logo o primeiro aviso, olha, nós recusamos 90% dos artigos, então a chance de seu artigo ser recusado é muito grande. E mais da metade são rejeitados imediatamente, né? Assim, sem ir para peer review, o que faz com que o artigo tenha uma grande chance de ser recusado. Isso é bom avisar sempre aos colegas pesquisadores brasileiros e internacionais, porque é um dado assim de grande impacto e justifica porque, às vezes, a gente perde uma amizade ou outra entre os pesquisadores. Nós temos feito também algumas homenagens. Eu selecionei aqui 2 acadêmicos que foram homenageados na revista. Aqui o professor José Leme Lopes, foi acadêmico aqui da nossa academia, foi presidente 2 vezes aqui da academia, e quando o livro dele fez 60 anos, nós publicamos um editorial. E esse livro, apesar de ter sido publicado em português na década de 50, esse livro ele é reconhecido internacionalmente como o primeiro livro onde o diagnóstico pluridimensional foi mencionado. Inclusive, essa capa do livro do professor Leme Lopes já saiu assim na íntegra em vários livros de psiquiatria internacionais, inclusive no Kaplan Sadok, que é o livro de psiquiatria mais famoso e que todo psiquiatra lê, um livro americano. Publicar uma capa
de um livro em português da década de 50 para dizer que é um trabalho original é algo muito raro mesmo, e o professor Leme Lopes tem todo o mérito em relação a isso. Um outro pesquisador, homenageado mais recentemente, foi o acadêmico Juliano Moreira, que foi tanto aqui da Academia Brasileira de Ciências como da Academia Nacional de Medicina. Da Academia Brasileira de Ciências, Juliano Moreira foi um dos fundadores. Aqui, nessa foto, ele junto do Albert Einstein, recebendo o Albert Einstein. Juliano Moreira era fluente em alemão, ele era casado com uma senhora alemã, e foi muito importante para a psiquiatria brasileira. Juliano Moreira foi um líder na pesquisa, por isso fundou a Academia Brasileira de Ciências, e aqui a bengala de Juliano Moreira, o acadêmico Jaime de Marcilac teve a gentileza de me presentear. Obrigado, Jaime. Nós também temos aqui uma atenção na capa das revistas. Vocês veem que as revistas têm sempre uma obra de arte, porque, como eu falei, ela é impressa, todo o psiquiatra recebe essa revista em casa, e nós colocamos sempre, quando o fator de impacto sai, na capa da revista, como aqui 6.3, mas é sempre algo bastante cuidadoso para a revista também ter seu aspecto artístico e agradável ao leitor. Quero agradecer a todos pela atenção e falar que o Brazilian Journal of Psychiatry está aberto para artigos sobre neurologia, psiquiatria e áreas afins. Muito obrigado. Concedo a palavra, em nome do acadêmico NAGE, ao acadêmico Gerson Lima da Silva, e convido a professora acadêmica Patrícia Rocco, que lidera jovens lideranças que hoje foram homenageadas, e toma assento à mesa. Presidente, meu querido presidente Pedro Novellino, nosso Antônio Nardi, e Didi Nardi, que está coordenando a sessão, meu amigo também Galvão, já também os dois nos brindaram aqui com uma excelente palestra, acadêmica Eliette Busquelar, diretora científica da FAPERJ, na verdade é ela que deveria estar aqui dando essa palestra, também a acadêmica Patrícia Rocco, meus queridos confrades, confreiras, senhoras e senhores. Eu vou, em primeiro lugar, agradecer ao acadêmico Nardi, que fez uma menção tão generosa, que é a FAPERJ, e parabenizá-lo também pela uma excelente posição, né? A gente sabe, vou comentar um pouco ao longo da minha apresentação, e acho que na sessão anterior também, não só os palestrantes anteriores, como os comentadores, né, a professora Eliette, o professor Vanderlei, comentaram toda a questão da importância da publicação científica, mas, por outro lado, também todo lado que tem uma disputa muito grande, né? Então, e a questão do fator de impacto, né? Eu me lembro que eu tinha um amigo quando eu entrei para a Faculdade de Medicina na UFRJ, e ele brincava que impacto alto era um caminhão Fenemê descendo uma ladeira. E, por acaso, eu fiquei com isso na cabeça, porque, de fato, há alguns anos antes, eu estava jogando xadrez, quando finalmente eu ia ganhar aquele grande jogador de xadrez, e veio um caminhão Fenemê e passou por cima do jogo, quebrou todas as peças. Então, enfim... eu estou aqui hoje com o chapéu de presidência da FAPERJ, que eu tenho a honra de estar nos últimos
4 anos e alguns meses, e antes já tendo estado como diretor científico. Alguém hoje me lembrou que já são quase 20 anos que eu fico trocando de chapéu, né, o tempo todo, né? Acho que a psiquiatria explica um pouco, né? Mas está quer dizer, a gente, né, se por um lado está na universidade, é muito interessante, está do outro lado, numa agência de fomento, tem desafios interessantes. O Brasil, ele tem essa, né, ele ocupa essa posição de 13ª, 14ª posição em termos de produção de conhecimento. Produção de conhecimento, onde o conhecimento é relatado? Nas revistas científicas. Então, acho que é totalmente pertinente essa nossa sessão, né? A questão do impacto, que vem crescendo, né? Esse número de 2017 nós já melhoramos um pouquinho, mas não muito, acho que estamos 2 anos atrás na 23ª posição, a toda a pós-graduação associada e a formação, especialmente dos nossos doutores, que contribuem enormemente, mostrado nesse gráfico aqui, que o presidente do CONFAP me cedeu generosamente, né, mostrando quanto que nos últimos mais de 20 anos, né, 23 anos, a ciência brasileira cresceu em número de artigos publicados, chegando aqui a perto dos 100.000 trabalhos publicados por ano, e houve uma pequena queda, a gente pode depois pensar um pouco por causa disso, mas é interessante notar que, em paralelo, a gente vê que o grande motor da produção de conhecimento no Brasil é a pós-graduação, e especialmente, né, os nossos doutores e mestres são titulados, né? Ótimo. Bem, aí aqui a distribuição, tem alguns gráficos, né? A distribuição segue um pouco o padrão, né, obviamente, o Sudeste ocupa uma posição mais relevante, com São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro, etc., né? Geralmente proporcional ao número de universidades e pesquisadores em cada estado, né? Quando, de novo, eu apertei aqui, me ajuda aqui. Oi. Veio de novo aqui. Quando se coloca em termos de por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes, nós vemos de novo essa posição, né, bem, agora, para se publicar artigos, você precisa ter recursos, né? Eu acho que vários que me antecederam falaram isso, né, da importância de se ter recursos, né? Esse é um gráfico do financiamento da federal, que, infelizmente, nos últimos quase 10 anos, houve uma queda, né? E que a gente espera, né, intensamente que melhore, né? 2021 e 2022, os números não melhoraram muito, 2022 um pouquinho melhor, mas ainda num patamar ainda muito baixo de recursos que são utilizados para financiamento. Em compensação, nesses 20 anos, as fundações estaduais, as chamadas fundações regionais, passaram a ocupar um papel importante, não só a FAPESP, a FAPERJ, mas todas as FAPs, com recursos entre 3 a 10 bilhões de reais por ano colocado em ciência e tecnologia. Às vezes, eu costumo dizer que eu tenho um pouco de sorte, né? Porque eu, quando entrei em 2019 como presidente, eu coloquei como uma condição de eu estar ali, né? Não fora da maior parte do tempo, não lá no meu laboratório, não lá na universidade, é que houvesse recursos e, de fato, isso é uma tabela também que foi composta pelo CONFAP, que mostra que a FAPESP já tem uma posição, especialmente nos últimos 2 anos, de recursos da ordem de 550 e 600 milhões de reais, né? Um pouco, claro que proporcionalmente ainda é um pouco mais da metade de São Paulo, mas quando a gente compara, né, os recursos tanto, né, totais das FAPs com recursos de 2 agências, né, a CAPES, ligada ao MEC, e do CNPq, nós vemos a importância
das fundações estaduais para a ciência, tecnologia e inovação no nosso país, né? E a FAPERJ ocupa um papel importante, e isso significa, de novo, que a professora Eliette Busquelá tem tido muito trabalho nesses últimos 4 anos, tendo que julgar muitos editais, muitas vezes, como o Nard falou, até perdendo alguns amigos, porque não são todos que ganham os editais, né? Então, aqui mostrando o destaque de 2022, que 2021 conseguimos chegar perto de 700 milhões. Aqui uma distribuição que é interessante, né? Uma agência de fomento ela não pode só financiar bolsas, né? É importante que, além de bolsas, então aqui é um retrato em percentagem de todas as fundações de todos os estados. É importante que tenha financiamento da pesquisa e, especialmente, que também tenha algum recurso utilizado na subvenção econômica para fomentar a inovação. E, de novo, um outro aspecto, né, com um número de doutores sendo formado no Brasil da ordem de entre 20 e 25 mil doutores, há uma pergunta: para onde vão esses doutores? Então, até 20 anos, até uns 10 anos atrás, o destino era a academia, mas sabemos que cada vez mais vamos ter que encontrar outros locais nos países envolvidos. Apenas 15% a 20%, 30%, no máximo 30% dos doutores vão para a academia, 70% vai para a indústria. Mas tem um período que temos que ter bolsas de pós-doutorado, e, de novo, mostrando aqui a nossa FAPERJ, uma posição importante, né, quando comparado às agências federais e outras FAPs, né? Especificamente, indo para o fomento, a FAPERJ já fiz outras apresentações anteriormente, dizer que, obviamente, uma fundação ela precisa ter recursos, né? Então, aqui é o curso temporal nos últimos 23 anos. Vermelhinhos são os recursos que foram empenhados, mas o que vale mesmo são os recursos pagos, né? Então, a nossa função aqui, minha, da Eliette, do diretor de tecnologia, foi fechar essa boca de jacaré aqui, acho que a gente conseguiu, e chegar a esse patamar novo aqui da ordem de 600 milhões investidos em ciência e tecnologia. Então, aqui alguns números, né, antes de eu chegar propriamente no investimento que a gente tem feito em revistas e até em publicações também de livros, também são importantes para, por exemplo, os programas de pós-graduação, especialmente nas áreas das humanidades, né? Então, aqui um curso temporal dos auxílios, que são importantes. Em 2022, mantivemos esse tônus de apoio, e até aqui uma homenagem às novas lideranças médicas, né, que foram hoje apresentadas aqui. A FAPERJ sempre teve como marca apoiar os jovens pesquisadores. Então, também não vou entrar em detalhe dos editais, tudo isso está na página da FAPERJ, mas e alguns que me antecederam, o professor Vanderlei de Souza, que antes foi secretário e criou o chamado Cientista do Nosso Estado, e, enfim, e depois Jovem Cientista do Nosso Estado, enfim, uma série de editais que são extremamente importantes, e tão importante quanto é o valor da bolsa, né? Então, a FAPERJ foi uma das pioneiras depois de quase 8 anos, sem aumento das bolsas, fazer um aumento de 25%. Mais recentemente, no mês passado, acompanhamos em algumas aquelas bolsas que ainda não, ao ter um aumento federal, nós demos um novo aumento, né? Os investimentos da FAPERJ, na pandemia, eles foram quase uma dezena, né, de muitos editais, né, quase uma dezena de editais, que foram recursos nesses últimos 3 anos da ordem de 350 milhões, e que, obviamente, alimentaram não só, por um lado, a realização da pesquisa, mas também a sua divulgação. Como já foi comentado aqui, nós temos, hoje em dia,
mais de 50% dos periódicos de razoável impacto ou de alto impacto são abertos e requerem o chamado pagamento da taxa de processamento da publicação, né? Não vou entrar aqui também, são muitos editais, não vou entrar em detalhe, vou, a partir de agora, me deter na questão do apoio à editoração e apoio à publicação de periódicos e também à infraestrutura das editoras, né? Em 2021, nós lançamos esse edital no final de 2021, portanto, está valendo. Aí o nosso acadêmico Nardi fez referência, ele foi um dos contemplados nesse edital, que visava tanto apoiar as revistas científicas como as editoras universitárias, né? Então, a gente tem, se por um lado, como eu vou mencionar mais adiante, a gente apoia a publicação de livros, etc., que aí são editoras, geralmente do Rio de Janeiro. Por outro lado, as editoras universitárias precisam de um apoio especial. Isso também, isso foi na época que eu ainda estava como diretor científico, professor acadêmico Rui Marques era presidente, isso foi uma questão praticamente de Estado para a gente fazer. Isso já foi mencionado, né? Você não tem como divulgar o conhecimento que é produzido nas universidades, nos institutos de pesquisa, ou mesmo nas empresas. A única maneira é através da divulgação em revistas científicas, né? Há muitos desafios, né? Por exemplo, como eu já mencionei, a questão do acesso aberto, e que leva a um custo muito elevado. Por outro lado, uma revista eletrônica, que a maioria a gente já viu sociedades aqui, tivemos a sociedade da psiquiatria, a nossa própria revista aqui da Academia de Medicina, tem um custo que é alto, né? Não só quando para a impressão, mas a necessidade de tornar esse conhecimento, né, disponível eletronicamente, né? E, por outro lado, a gente está competindo com revista, aqui só para mencionar uma delas, né, uma da revista Nature, né? O acesso aberto dela custa da ordem de $11 mil, né? Então, esses são todos desafios, né? Mas o Brasil, né, que já fomos a 7ª, 8ª economia, agora somos um pouquinho mais lá abaixo, né? A gente não vai, para a gente ter desenvolvimento tecnológico, a gente precisa ter uma boa ciência básica, uma boa ciência aplicada e a gente tem que apoiar as nossas revistas, né? E quem geralmente paga essa conta ou são os pesquisadores com seus auxílios, ou a necessidade de se ter, né, um programa das agências de fomento que possa cobrir esse pagamento. Gostaria de acentuar aqui a importância que a CAPES tem no Brasil de manter o portal de periódicos, mas que tem um custo elevado, né? São da ordem de 550, 600 milhões de reais por ano. Então, se a gente comparar 2, 3 anos atrás, isso era praticamente 1/3 do orçamento da CAPES. A gente espera que agora seja né, o orçamento aumente, mas, obviamente, aquele é um conhecimento que tem que ser levado a todos, né, principalmente a quem está desenvolvendo pesquisa de ponta. Aqui, de novo, a questão quem financia. Então, a gente vê que aqui eu coloquei os maiores financiadores, né, o CNPq, a FAPESP, que eu vou dar os estudos de caso, né, que são, especialmente, falar um pouquinho depois da FAPERJ, né? Então, aqui colocando em 2021, os investimentos do CNPq, os investimentos da FAPESP e a FAPERJ, né, através do seu Conselho Superior e do seu Conselho de Diretor, se considera estratégico. Então, não é à toa que temos colocado recursos
como mostrei no caso daquele último edital, recursos da faixa de 5, 6, 7 milhões, né? Que é uma evolução do tempo, né? O edital é aberto, obviamente, nem sempre a demanda é totalmente cumprida, né? Mas, especialmente nos últimos 13 anos, temos tido um apoio constante, né, à publicação de periódicos. Há uma necessidade que a revista esteja, ou parte dela esteja no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui, obviamente, envolve todas as áreas do conhecimento, somando esse valor total, e na área das ciências da saúde, é um apoio importante a várias revistas, né? Obviamente, em São Paulo, muitas das revistas têm seus escritórios, né? Em São Paulo, a FAPESP tem dado um apoio semelhante. Um apoio que nós consideramos importante, eu me lembro quando eu cheguei na FAPESP a primeira vez, eu achava que era muito dinheiro que ia para a publicação de livro, até que eu aprendi que era extremamente importante, né? Então, especialmente nas áreas humanas, a produção, o conhecimento é passado não só através de revistas, mas, na maioria das vezes, através de livros, que, inclusive, são classificados pelo sistema da CAPES, em qualis A1, A2, A3, B1, B2, B3, né? E que é igualmente importante que o Brasil tenha uma boa produção editorial nessa área, em áreas como antropologia, só para mencionar alguma delas, né? Ciências sociais, ciências políticas, entre outras, né? Então, a FAPESP tem um programa robusto de apoio à editoração, que nos últimos anos, mais de 150 editoras fluminenses, né? Que só para dar uma visão também de uma década, né? O último edital foi em 2021, e devemos ter um segundo edital, um novo edital agora em 2023, né? A gente já ultrapassou a marca de mais de 2.500 títulos apoiados, né? E com recursos, especialmente nesse último edital, na verdade foram vários editais, inclusive com a academia contemplada em algum desses editais com recursos da ordem de 6 milhões de reais, né? E aí, o último ponto que eu estou caminhando aqui para o final é a questão do acesso aberto, né? Há muita discussão na academia, né? Enfim, até na sociedade civil, se é justo se pagar pelo acesso aberto, né? No momento, eu desde 2004, eu sou editor, eu sou membro do corpo editorial da uma revista da bioquímica, da área de bioquímica, do Journal Biological Chemistry, inclusive o Sr. Vanderlei falou, e ela resolveu passar para ser acesso aberto há 3 anos atrás, com uma cobrança na ordem de $2.500 para não membro e $2.000 para membro. É um recurso difícil, elevado, mas, por outro lado, ele, se a gente pensa a qualidade do que está sendo colocado, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, excluindo os estudos teóricos, o dispêndio numa pesquisa é da ordem de 10, 50, 100 mil dólares, né? Então, eu sou um daqueles defensores, óbvio que há outros, a gente tem questões, né, principalmente algumas revistas muito comerciais, com problemas, inclusive, no sistema de revisão de pares, que passaram a transformar o acesso aberto em um negócio. Então, eu acho que o equilíbrio tem que ser buscado e de novo, eu acho que é através principalmente das sociedades científicas. E o Brasil é importante que ele participe dessas discussões, né? Então, colocaria aqui, a gente, como perspectivas futuras, nós temos que aperfeiçoar as políticas associadas ao acesso aberto, né? Tanto do ponto de vista da agência de fomento,
né, quando um pesquisador nosso ganha um auxílio de R$200.000, R$300.000, qual é a fração que ele vai usar desse recurso para pagamento das chamadas taxas de publicação. Por outro lado, também revistas que têm o conhecimento fechado é o pior dos mundos, né? E claro que a gente sabe, né? O professor Vanderlei, sou um pouquinho mais velho que o Vanderlei, né? Então eu não tive a sorte de estudar na Praia Vermelha, mas lá no fundão, no CCS, eu ia para a biblioteca do Centro de Ciências da Saúde e folheava todas as revistas, muitas das... Inclusive, o meu orientador de doutorado, pós-doutorado, né, na Universidade de Illinois, eu encontrei folheando os periódicos, né? Então, hoje em dia, a saída da biblioteca, muitas vezes, é substituída por ferramentas de busca. E aí eu fiz né? Todo mundo agora quer fazer um exercíciozinho, né? Eu perguntei também para o chat GPT, né, qual era o futuro, né, e os desafios, né, das revistas científicas, né, especialmente também com esse, entre aspas, né, a gente não sabe se é agravante ou na realidade, algo que vem para ajudar, né, que é a própria inteligência artificial. Então, eu não vou ler tudo, né, mas, obviamente, ele defende o lado dele, né, acho que diz que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante para o chamado revisão por pares, né, que é outra coisa que ela não é simples, mas também é o melhor que temos. Então, a gente não pode... não necessariamente uma revisão por pares a cega, né? Mas a gente precisa ainda de ter a revisão por pares. Isso foi muito importante durante a pandemia de Covid, né? Outras possibilidades, né? Além da detecção de plágios e etc., né? Claro, ferramentas de inteligência artificial, elas podem fazer isso, podem ajudar muito nisso, né? Isso é o chat GPT falando, tá? Na minha opinião, não. E, principalmente, os repositórios de pré-print e acesso aberto. Algumas sociedades, principalmente, né, em algumas áreas, como a área de física, já tem a cultura do pré-print há muito tempo. Então, muitas vezes, as revistas nem precisam ser abertas, porque já a maioria dos artigos passam por pré-print. E aí ele coloca aqui no final, né? Ele diz que ainda, como ele querendo lavar as mãos, ele diz que é ainda incerto, né? O impacto da inteligência artificial na produção de conhecimento, especialmente na melhora da qualidade, numa melhora do acesso das revistas, né? Aí termina aqui falando da importância do financiamento, né? Lembrando a filantropa Mary Wood Lasker, né? Que ela, quando o presidente Nixon quis cortar em 30% do orçamento do NIH, ela cunhou essa frase, né? Se você acha que a pesquisa, cara, experimente a doença, né? O Nixon, que tinha problemas principalmente de câncer na família, ela conseguiu, no fundo, aumentar enormemente o recurso do NIH, e foi quando foi criado, na década de 70, o programa de financiamento de câncer, né? Então, com isso aqui termino, né? Em homenagem ao meu amigo Jaime Marcilac, uma frase do nosso Proust, né? No segundo volume, A Sombra das Raparigas em Flor. Eu acho que isso me faz, ter lido Proust me faz um otimista. Então, eu ainda acredito muito nas revistas científicas. Eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar, vai ser só uma ferramenta como foi outras que apareceram há 20, 30 anos, o Google que apareceu há 20 anos, etc. Obrigado. Convido o acadêmico Gerson Lima para fazer parte da mesa e passo a palavra ao acadêmico Egídio Nardi para moderar a discussão e as perguntas
que podem vir das senhoras e senhores acadêmicos. Obrigado, presidente Pietro Novelino. Eu vou passar primeiro a palavra à acadêmica Eliette Busquelar para ouvi-la e também a acadêmica, depois a acadêmica Patrícia Rô. Muito obrigada, acadêmico Nardi, excelentíssimo presidente Novelino, acadêmico José Galvão, Gerson Lima, cara acadêmica Patrícia Rocco, caríssimos confrades, senhores convidados. Eu achei extremamente interessante o que o acadêmico Gerson acaba de nos mostrar. Para mim, hoje, além das revistas médicas e revistas científicas, não apenas médicas, nós dependemos fundamentalmente da produção de ciência para que essas revistas existam. E dentro da produção de ciência, eu tenho tido bastante tempo de discutir com o acadêmico Gerson Lima que nós estamos numa situação complicada hoje no Brasil. E essa situação complicada, ou melhor, mais complicada, é o fato de que nós não temos condições reais de absorver os melhores, os piores, então, nem se fala, mas mesmo os melhores alunos que nós formamos. Como consequência disso, eu tenho discutido basicamente na UERJ e na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na UF, Federal Fluminense, a respeito da entrada dos alunos de pós-graduação. E o que nós estamos observando, veja, é tudo uma cadeia, porque nós precisamos de pessoas fazendo ciência, que produzam artigo, que alimentem essas revistas, que nós já discutimos o problema do pagamento. Então, a gente está tendo hoje uma diminuição do número de alunos e eu ousaria mesmo dizer da qualidade ou da qualificação destes alunos. Então, as pessoas hoje, até por falta de emprego, já me procuraram e eu me lembro muito bem de uma moça que foi lá no meu laboratório e me perguntou, e disse que queria fazer uma dissertação de mestrado. Aí eu disse para ela, mas sobre que assunto? Ela disse, eu gostaria que a senhora me desse. Aí a minha resposta para ela foi a seguinte: se você é um cordão umbilical à procura de uma placenta, você bateu na porta errada. Porque a pessoa precisa ter algum tipo de ideia, o que ela quer fazer. E eu acho que nós estamos fazendo coisas na FAPERJ, por exemplo, que é onde eu tenho maior vivência, que na realidade, estão procrastinando a entrada dos meninos e meninas no sistema formal. Então, é claro que todas essas coisas que nós fazemos, eu acho que tem um mérito enorme, como fixação de jovens pesquisadores. Eu estava aqui discutindo a respeito disso com a acadêmica Patrícia Rocco, mas todos nós que temos um laboratório estamos perdendo alunos, basicamente pós-docs, para o exterior, porque não existe possibilidade. Agora, o problema é mais grave do que isso, porque se a gente olha no exterior, eu estive 7 anos na Suécia e o comum na Suécia é que as pessoas consigam o chamado emprego o emprego realmente com hard money, digamos assim, quer dizer, realmente um contrato, em torno de 40, 45 anos. Agora, a Suécia é um estado de bem-estar social e que o governo, de uma certa maneira, toma conta das pessoas. Então, nós estamos numa situação difícil. Como no CNPq, por exemplo, que eu faço parte do Comitê de Assessoramento da Medicina, nossa última reunião havia 4 bolsas 1A para serem distribuídas. 4. Então, eu acho que nós, como pesquisadores, como médicos, como pessoas interessadas no sistema de saúde, a gente tem que ter, de alguma maneira, uma discussão que chegue a
digamos assim, ao povo que manda, ao povo do andar de cima, para que essas situações sejam discutidas, porque eu já perdi 4 pós-doutores para o exterior com dinheiro do exterior. Em outras palavras, essas pessoas não têm nenhum compromisso de voltar ao Brasil, zero. Perdi, inclusive, um técnico, veja, que era doutor, foi para Portugal e não vai voltar mais. Então, a situação é muito difícil. Então, eu acho que agências de fomento hoje precisam sofrer algum tipo de discussão para que a gente, digamos assim, não faça o que se diz em inglês, beat behind the bush. A gente tem que enfrentar a situação, porque é uma situação grave. A gente perde alunos o tempo todo e muita gente vem fazer pós-graduação porque tem uma bolsa e com isso essa pessoa procrastina, digamos assim, o dia D, que ela tem que procurar um emprego que efetivamente esse emprego dificilmente vai existir. Só para terminar, eu gostaria de dizer que a UERJ já abriu agora um concurso para 3 vagas para técnico de nível superior em Química. Há 357 candidatos. Então, com isto, eu encerro o que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. Excelentíssimo presidente Pietro Novelino, é uma honra estar aqui. Excelentíssimos acadêmicos, Antônio Egídio Nardi, Gerson Lima, José Galvão Alves, Eliete Busquela, acadêmicos, confrades, senhoras e senhores. O meu foco vai ser um pouco diferente de Eliete. Eliete fez todo um foco em recursos humanos. Eu vou fazer um foco diferente em realidade de verba, pagamento, publicação e qualidade. Todas as revistas estão extremamente caras. E mesmo as revistas que têm um fator de impacto alto, e a gente pode não achar que fator de impacto seja a melhor métrica para avaliar, mas é a métrica que nós temos pela FAPESG, pelas FAPES, pelo CNPq, pela CAPES, para avaliar a sua qualidade científica. A gente tem uma métrica também, que é o número de artigos que você publica, o seu índice H, que hoje em dia, se você faz você aplica para conseguir um grant no exterior, ele vai olhar o seu índice H, o quanto você é citada. Então, não adianta exclusivamente você ter 30 artigos no ano com índice de impacto acima de 10 se você não é citado. Para que isso aconteça, é necessário verba. E a verba que nós recebemos, infelizmente, não é uma verba suficiente para que possamos fazer os nossos estudos, sejam eles pré-clínicos ou clínicos, pagar essas revistas. Então, eu só vou dar um exemplo para os senhores. Se os senhores forem pesquisadores 1A do CNPq e publicarem 5 artigos, mesmo numa revista acima de 10, você já não tem uma condição para ser um pesquisador 1A do CNPq. E se vocês optam por publicar nessas revistas, porque às vezes essas revistas são as suas revistas da área. Vou dar um exemplo para os senhores. Eu trabalho, uma das minhas linhas de pesquisa, em terapia com células-tronco. Não existe nenhuma revista em terapia celular que não seja paga. Nenhuma. Então, eu vou ter que sempre pagar. E
E se eu publicar 5 artigos no índice de impacto acima de 7, eu não consigo ser uma pesquisadora 1A do CNPq. Então, a gente pode discutir sobre revistas, grants, mas a gente tem uma realidade que é uma realidade que todos nós criamos. É uma realidade que vocês têm que publicar em revistas de impacto, em número suficiente, e você tem que ter citação. Se nós somos pesquisadores que trabalhamos única e exclusivamente no Brasil, eu posso dizer que isso é impossível. Eu acho que isso é muito difícil, porque nós não temos verba suficiente para manter um status quo desse. Se você trabalha num laboratório de pesquisa, um número de professores e pós-doutores que seja elevado, o CNPq, a FAPERJ, as FAPES em geral, vai exigir que esses professores todos tenham uma publicação tão boa quanto a sua. E a gente está numa situação, eu digo que é uma sinuca de bico, que independentemente de todo esse movimento que a gente tenha, seja político, social, de educação, de pós-graduação, a gente continua com um problema muito grave. E eu posso afirmar que se eu publiquei de 2017 a 2020 e conseguir pagar, e o professor Gerson, que está aqui, ele era presidente, ele era diretor científico da FAPERJ, ele sabe o sofrimento que todos os pesquisadores do Rio de Janeiro passaram. Se eu conseguir publicar e pagar todos esses artigos, não foi com fomento brasileiro. Isso é grave? Eu acho que é muito grave. Como resolver isso? Porque o CNPq vai continuar exigindo que a gente tenha uma métrica. A gente vai mudar isso? Então, essas perguntas eu gostaria de deixar quase no ar, mas é algo muito sério. E quem faz pesquisa, seja essa pré-clínica, básica ou clínica, vai enfrentar isso. Isso é o nosso dia a dia. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, professor Antônio Egídio, por me permitir que eu esteja aqui comentando esse fato. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Dieliette e Patrícia. Acadêmico Omar Lupe. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, se os senhores me permitem, eu gostaria de fazer um contraponto. Eu assisti à palestra do professor Gerson Lima com o coração na mão. Apesar das dificuldades que a ciência brasileira enfrenta, eu me dei conta que a FAPERJ foi fundada no ano de 1980. E eu, como sou um acadêmico mais novo nessa casa, segundo mais novo, entrei na faculdade, na UERJ, em 1985, e fui bolsista da FAPERJ com o querido professor Ézio Cordeiro, no ano de 1987, portanto, com 7 anos apenas de fundação da FAPERJ. Eu nem imaginava quem era Ézio Cordeiro e o que se tornaria o SUS. Essa tese era uma tese sobre o Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Na época, ainda se chamava SUDS. Eu tenho esse artigo publicado na revista do UP-UERJ. Era aluno de medicina, 3º ano da faculdade, em 1987. E eu posso dizer, minha primeira bolsa de iniciação científica foi pela FAPERJ. Eu tive mais 3 bolsas até me formar. Depois, a minha vida profissional foi com bolsa de mestrado, doutorado e pós-doutorado pelo CNPq, que me levou ao exterior. Fui assediado, professora Patrícia, para permanecer no exterior, mas retornei ao Brasil, onde sou professor e tenho linha de pesquisa hoje na UFRJ. Então, essas instituições de fomento, FAPERJ, CNPq, fizeram a diferença para todos os profissionais, pelo menos da minha geração e daí para frente. Então, eu gostaria de fazer esse contraponto, porque eu acho que a gente também não pode sair daqui
apenas com críticas ao que nós temos. E temos que apoiar o que de bom é feito e como isso impacta a vida dos profissionais. O outro comentário que eu queria fazer é parabenizar o amigo Nardes pelos dados fantásticos, né? É curioso ver o timeline que você apresentou, porque a revista da Sociedade Brasileira de Dermatologia ela foi indexada na minha presidência da sociedade, no ano de 2009. E nós tivemos uma trajetória mais ou menos parecida com o Brazilian Journal of como é que fala? Psychiatry. Então, nós fizemos algumas opções diferentes, não trocamos o nome da revista, ele permanece Anais Brasileiros de Dermatologia, uma revista com quase 90 anos de história, indexada. Nós não chegamos a 11 de índice de impacto, com certeza, mas pretendemos chegar. E eu acho que depois eu vou pegar com você algumas dicas para a gente fazer esse dever de casa. Mas a gente cresceu muito também no índice de impacto. Eu não podia deixar de fazer esse comentário aqui, porque é uma revista que orgulha a dermatologia brasileira e internacional. Mas, querido Nardi, eu vou passar adiante o convite para submeter um artigo à sua revista, porque 90% de índice de rejeição eu não vou encarar. Muito obrigado. Continua aberto a palavra aos acadêmicos, José Galvão Alves. Boa noite a todos. O Mazinho quebrou o gelo, não, Mazinho? Foi bom, muito bom até. Bem, eu vejo, eu não sou um pesquisador, nunca fui. Eu sou um eterno professor de clínica médica e de semiologia. Se eu pesquiso talvez o comportamento do médico, o comportamento do estudante de medicina em especial, que eu acho que nós deveríamos estudar mais, cada vez mais. Porque a pesquisa, em última análise, as suas publicações também, ela tem um objetivo maior de atingir a melhoria da ciência para o homem, para o ser humano. E eu vou defender também a FAPESP. Eu acho que são coisas complexas, difíceis, porque vamos analisar. Nós temos um X de dinheiro num país muito complicado, muito difícil. Eternamente, pelo menos nos meus 70 anos de vida, ele foi complicado, não vai mudar. O professor Novelino deve saber disso tanto quanto. A verdade é que o investimento maior que nós temos feito, e isso é um perigo, pode ser na busca, não do homem, mas de nos qualificar apenas cientificamente, quer dizer, atingir patamares de impacto, mas esquecer de criar um ensino com formação mais adequada. Essa é uma preocupação terrível, terrível. Se nós pegarmos o número ascendente de escolas médicas no Brasil, é perigosíssimo, porque elas não têm condições de formar professores de qualidade no mesmo período. Não dá tempo. É lógico que o tema aqui é fundamental. Eu tenho que discutir pesquisa, porque é pesquisa que leva às grandes publicações. Mas existe também publicações importantes, e aí entra a FAPESP, que ajuda muito, que são publicações para o leitor comum, médico comum, que esses têm que ter informações atualizadas, bem elaboradas, o clínico, cirurgiões, intensivistas e tudo mais, que faz a coisa direito e quer estender ao seu conhecimento isso também. Então, o que eu acho que nós saímos de uma reunião como essa, da riqueza dessa reunião, é sempre desejando mais. É engraçado, no longo da reunião, eu fui aqui anotando curso de emergências médicas que vocês nos ajudam a fazer. Quer dizer, eu faço um curso de emergências médicas que atinge, às vezes, 600, 700 pessoas, mas eu vejo todo ano lá aqueles plantonistas dos hospitais públicos do Rio, presentes, assistindo a 24 aulas das pessoas mais fantásticas do Rio, praticamente de graça, muito com apoio da FAPESP.
Eu tenho 22 livros publicados de temas de atualização de gastos que saem anualmente em português, não tem nem abstrato, só português. Tá? São gratuitamente dados, eu faço 1000 livros para todas as federadas do Brasil, no sentido de atingir a atualização dos grupos em geral. Então, eu acho que, apesar das dificuldades, o que nós conseguimos com reuniões organizadas pelo NAD é manter a chama, sabe, NAD? Manter a vontade de fazer, manter a vontade de crescer, a vontade de nos unirmos para que o nosso médico e o ensino médico e a ciência médica seja melhor. Muito obrigado. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmica Patrícia Rô. Eu acho que eu tenho que responder, né, a esses gentis comentários em que, em nenhum momento, eu falei de forma negativa da FAPERJ. Se hoje eu tenho os projetos que eu tenho, eu devo à FAPERJ. E eu acho que a maioria dos professores da UFRJ, que é a nossa casa, agradece todos os dias à FAPERJ. Então, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos, eu posso dizer, 20 anos, dão todo o suporte para nós. O que eu reitero é o futuro, porque o futuro ele está dessa forma, cada vez mais revistas mais caras e a incapacidade que a gente tem de gerenciar tudo. Agora, professor acadêmico Gerson, muito obrigada pela FAPERJ. Então, eu espero que todos tenham entendido que a FAPERJ, como o CNPq, a CAPES, a FINEP, todas as agências de fomento do Brasil e do Rio de Janeiro e dos outros estados, sempre nos ajudam bastante. E se eu fiz tudo que eu fiz, estou onde eu estou, por causa das agências de fomento do nosso Brasil. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao acadêmico Gerson Lima para responder a todas as questões que foram colocadas em relação à FAPERJ. Eu acho que eu vou passar para o chat GPT. Bem, acadêmica Eliette, acadêmica Patrícia, Galvão, presidente, acadêmico Omalupe, enfim, todos, né? Nardi. Eu já convidei, Eliette, já convidei aqui o Nardi, eu vou seguir na linha, Patrícia, vou seguir na linha proustiana, de sonhar mais. Eu já convidei o Nardi aqui, que a gente vai fazer uma reportagem, né? Uma nota, né? Não uma nota, né? A gente tem um boletim, a FAPERJ toda semana, né? Eu acho que precisa de destaque, uma revista que atingiu um índice de impacto, né, acima de 6, sem utilizar aquelas artimanhas que o professor Vanderlei falou, merece muito, enfim, acho que é uma comemoração. E a gente sabe que isso é um círculo virtuoso. É claro que dá medo, porque sabe que, enfim, a gente sabe que muitas vezes não dá para manter o 6, mas já está acima de 3, 4, é uma grande vitória. Então, na mesma linha, eu acho que, assim, quando, né, especialmente nos últimos anos, que a gente tem cumprido, quer dizer, que a gente tem recebido de orçamento, né, eu, a Eliette toda feliz, muito trabalho, né, a gente tem recebido os 2% da arrecadação líquida do Estado. Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir mais. A gente tenta, né? Eu vou lá, abrigo. Em dezembro, eles mudaram a maneira de contar o orçamento. Aí eu levei a página do Globo dizendo, olha,
a capa está no jornal, mas daqui a 2 semanas vai ser a FAPESP, a gente não pagar as bolsas. Então, e aí eu agradeço, né, enfim, ao secretário, antes o doutor Serginho, depois agora o Mauro, mas o governador, que tem tido uma compreensão. E também o secretário, acho que, e aí não é só o executivo, o próprio parlamento também, até, Patrícia, até porque vivemos muitas crises entre 2015 e 2018, 2016, né, 17. Então, o parlamento entende a importância. Mas, por outro lado, acho que como o nosso acadêmico Galvão pontuou, o recurso é finito, a gente não vai conseguir. Por outro lado, a gente tem, aí a gente tem esse desafio, ainda temos 5 vezes menos pesquisadores do que os países desenvolvidos. Então, não podemos mudar o rumo. Eu sei, é um dilema grande. Eu, Eliette, todos os pesquisadores do Rio, a gente chora muito quando vê que os nossos doutores não estão conseguindo uma posição como a gente conseguiu relativamente rápido no passado. E aí, se a gente, essa simetria, quer dizer, quando a gente extrapola, né, a gente não pode olhar só para Rio e São Paulo. Estamos bem, mostrei ali os números, somos campeões. Não, a gente tem que olhar o Brasil como um todo. Então, a situação do Brasil é complexa. Então, imagina um pesquisador da Bahia ou de outro estado, né, ou mesmo de Minas, que antes já teve mais recursos para pesquisa, agora tem menos, e tem que pagar, né, uma publicação. Eu fiz uma conta aqui, aí para, né, em média, por exemplo, pegando 2021, claro, eu também pego, eu como otimista, também pego os melhores números, né? Nós demos em auxílios, sem as bolsas, R$ 400 mil, né, da ordem de R$ 400 mil. Em média, né, dividindo pelo número de auxílios, foram R$ 200 mil por pesquisador. Claro, sempre tem um que ganhou 1,5 milhão, o outro ganhou 40, 50, mas em média. Então, isso são recursos da ordem de US$ 40 mil, que, em média, um APC é da ordem de 1.500, US$ 2.000. Claro, você negocia, etc. Então, é assim que os americanos fazem, que no NIH, o NIH também não deixa todo mundo pagar APC direto, não. Então, há essa é isso veio para ficar, a gente não pode se revoltar, não, vou me rebelar aqui, não vou publicar mais nada em revista nenhuma, vou só colocar nos repositórios de artigos, sem revisão por pares. Aí vamos para o outro extremo. Então, Patrícia, e todos, né? A gente vai ter que brigar muito. Eu brigo muito com as revistas, mesmo tendo recurso, eu brigo para baixar. E acabo, claro, né, especialmente naquelas revistas que a gente acaba revisando muito, eu vou deixar de revisar se não, né, e já consegui em revistas da Elsevier, da CEL, de algumas sociedades, como a Royal Society of Chemists, a gente consegue até ser liberado de pagar, né? É claro, de novo, a gente não pode individualizar, a gente tem que pensar principalmente dos nossos jovens pesquisadores. Então, é por isso que eu fiz questão, mesmo sendo fora do tema, de pontuar a importância de se apoiar os jovens pesquisadores. Então, tivemos jovens pesquisadores que ganharam, naquele edital que eu falei muito rapidamente, R$ 700 mil. Então, teve uma pesquisadora que mandou uma carta agradecendo que ela saiu de pesquisadora 2 e virou pesquisadora 1C. Ela conseguiu administrar, uma pesquisadora até da área de veterinária, né, da Universidade Federal Fluminense. Ou seja, é isso que a gente tem que brigar. Eu acho que a gente tem uma perspectiva, né? Uma pena que o Vanderlei não esteja aqui, senão já ia pedir dinheiro da FINEP para ele. Mas a gente tem uma perspectiva. É claro que a situação não tem como a gente sair de 2% para 4%, né? Mas, e aí, acadêmico Omar, enfim, eu também agradeço os seus comentários. Eu também, a decisão de eu voltar para o Brasil em 2000 nas datas, né? 1992, 1993, quando eu estava uma posição na Universidade de Illinois, era professor visitante para o Guggenheim, e queriam que eu me fixar lá. Eu achei que eu não devia. Eu tinha também recebido toda a minha educação pelo sistema público, recebido auxílios, tido todas as oportunidades. Eu tinha que fazer alguma coisa para retribuir.
É claro que às vezes, algumas vezes você se arrepende um pouquinho. E claro também que eu estava me defendendo, porque o sistema americano, né, Patrícia e a Eliette sabem muito bem, não é fácil. Apenas 10% dos auxílios, em média, claro, isso varia de ano para ano, do NIH são aprovados. Claro que varia de área para área, né, mas o corte é muito alto, o sistema também é muito competitivo. Então, quem está lá fora é muito competitivo. O que a gente não quer aqui é perder os nossos jovens, como a professora Eliette falou. A gente não quer que eles virem pós-docs de segunda, terceira, quarta categoria no exterior, porque eles poderiam estar tendo fazer. Se eles viram um super professor lá fora, a gente até aplaude, até uma maneira da gente ter representação lá fora. Mas a gente não pode desperdiçar os nossos doutores. E São Paulo está na mesma situação, né? São Paulo é uma potência, né? Além da FAPESP, eles têm as universidades estaduais que colocam muito dinheiro. Mesmo eles estão enfrentando esse problema. Então, é um desafio que é para todo o Brasil. Eu acho que e as academias, especialmente a Academia de Medicina e a Academia Brasileira de Ciências, que tem um papel importante em, né, juntar, né, e levar essa voz, especialmente para os nossos, né, não só para o governo, né, mas principalmente também para o restante da sociedade, especialmente os empresários. A gente tem que mudar a base, a gente não pode continuar importando 25 bilhões de dólares de fármacos e biológicos. A gente tem que fazer as coisas aqui e empregar esses doutores que nós estamos formando. Não deixar a Eliette tão chateada. Obrigado. Eu não serei repetitivo, mas eu também quero falar do meu sofrimento em perder alunos e professores, né? Professores que estudaram em universidade pública, fizeram mestrado, doutorado com bolsa, foram para o exterior fazer pós-doutorado ou doutorado sanduíche com bolsa, e depois disso tudo fazem concurso para a Universidade Federal, no caso do Rio de Janeiro, trabalham alguns anos e aí a sedução para ir para fora é enorme, e no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal nós já perdemos 2 professores para o exterior. E no Instituto de Psiquiatria, porque existem professores do Instituto de Psiquiatria, nós perdemos nos últimos 5 anos 3 professores para o exterior. Aluno de pós-doutorado, doutorado, nem se fala, principalmente se o aluno for solteiro, for para o exterior, casa lá fora e não volta mais mesmo, né? Poderíamos até abrir uma agência de casamentos que faria um sucesso enorme, porque certamente solteiro fazendo bolsa lá fora acaba casando e não voltando. Em relação à FAPERJ e ao CNPq e à CAPES, eu também devo tudo a eles, todo o financiamento que eles tiveram ao longo desses anos, e desde a Bolsa de Iniciação Científica que eu tive no laboratório do professor Aires da Fonseca Costa, até hoje eu tenho 42 anos de bolsa de pesquisa, e isso faz com que realmente a gente consiga fazer alguma pesquisa e publicar e levar isso avante. A questão da quantidade e qualidade é sempre um problema. Nós somos avaliados por números e a questão da qualidade muitas vezes peca, eu vejo isso. Então, é uma atenção que a gente tem que ter sempre, tentar sempre fazer algo com a melhor qualidade possível, mas se a gente for esperar algo fantástico, a gente acaba não fazendo nada, então a gente acaba fazendo um pouco de quantidade também. O importante do simpósio de hoje foi mostrar que as revistas médicas brasileiras podem ter qualidade e serem referências internacionais. No caso da revista que eu estou como editor-chefe, o Brazilian Journal of Psychiatry, ela é uma revista hoje referência internacional. Está acima do nível, por exemplo, do Canadian Journal of Psychiatry, do European Journal of Psychiatry. Nós perdemos para poucas revistas no mundo da psiquiatria.
e são revistas que estão com um fator de impacto entre 10 e 15, então não estão assim tão longe de nós e que são pouquíssimas. Nós estamos entre as 10 primeiras do mundo e recebemos editoriais e artigos originais de pesquisadores de primeira linha, sem brasileiro como coautor. Quero agradecer muito ao presidente Francisco Sampaio a oportunidade de realizar esse simpósio, falar das revistas médicas. Quero agradecer a todos os apresentadores, ao Dr. Flávio Kapczynski, ao acadêmico Miguel Riela, ao acadêmico José Galvão Alves, ao acadêmico Gerson Lima, um especial agradecimento à acadêmica Eliette Busquelar, à acadêmica Patrícia Rocco, ao acadêmico Vanderlei de Souza, que ficou na parte da tarde. Quero agradecer também ao presidente Pietro Novellino, a presidência na parte da tarde e também a ajuda a presidência na parte da noite, a ajuda na parte da tarde, e agradecer ao acadêmico Omar Lupe, que não vai submeter artigos ao Brazilian Journal of Psychiatry. A nossa amizade não vai terminar. Obrigado, Lupe. Bem, em nome do senhor presidente, Francisco Sampaio, eu tive a honra de, por designação dele, presidir uma sessão de tanta importância e brilhantismo, coordenado pelo acadêmico Antônio Gidionari. Eu queria dizer que, quando o acadêmico Gerson Lima citou Proust, eu me lembro quando ele tomou posse nesta academia, eu era presidente, e até hoje eu tenho seu discurso em que exalta a figura de Proust. Então, eu agradeço a todas as acadêmicas, todos os acadêmicos, prima le donne, viu, como se diz em italiano. Primeiro, as mulheres. E agradeço a assistência que abrilhantou essa nossa academia, que prima pela seriedade, pela pesquisa e pelo humanismo. Então, em nome de Francisco Sampaio, que me designou para esta função, eu dou por encerrado a sessão, agradecendo todos os comentários que foram feitos. Muito obrigado a todos. Foi ótimo. Muito bom. Já que negócio depois a gente dá para ler. Certo.